Agora nós vamos falar um pouquinho da Declaração Balfour, que também é extremamente importante para que a gente possa compreender um pouquinho sobre isso. Então, só para recapitular: 1914 e 1918, Primeira Guerra Mundial; 1915 e 1916, o acordo, a troca de correspondências entre a Inglaterra e o rei Hussein, até março de 1916. Maio de 1916, o acordo com os franceses dividindo as terras dos árabes. Em 1917, Balfour, que era o ministro do exterior britânico, ele escreve uma carta dizendo o seguinte, a sua vontade de conceder ao povo judeu uma facilitação para que eles pudessem se estabelecer na Palestina caso eles viessem a ganhar a Primeira Guerra Mundial. Então a Inglaterra estava fazendo basicamente 3 acordos ao mesmo tempo, com os árabes, com os franceses e ainda garantindo aos sionistas, caso viessem a ganhar, o seu espaço na Palestina. Essa carta diz o seguinte: Ministério das Relações Exteriores, amigo Lord Rothschild, tenho muito prazer em transmitir, em nome do governo da Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia para com as aspirações sionistas dos judeus, que foi submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo da Sua Majestade encara com favor o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Empregará seus maiores esforços para facilitar a concessão desse objetivo, ficando claramente entendido que nada será feito que prejudique os direitos religiosos e civis das comunidades não judias existentes na Palestina, ou os direitos e estatutos políticos que gozam os judeus em qualquer outro país. Ficarei muito agradecido se você transmitir essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Com maior afeto, Arthur James Balfour. E os sionistas, na verdade, eles utilizam a Declaração Balfour como se fosse ela um título de posse da Palestina, como se realmente aquilo ali servisse como um título de posse da Palestina. Então, até hoje, eles se utilizam dessa declaração para isso. E eles conseguiram que em 1922, isso a gente vai falar, se Deus quiser, na próxima khutbah, com o mandato que a Liga das Nações assegurou à Grã-Bretanha na Palestina, que a mandatária se responsabilizasse em colocar em efeito o que estava nessa carta, ou seja, nessa declaração. Então isso foi conseguido, que a Inglaterra colocasse em prática isso quando ela estivesse assumindo os territórios da Palestina. Isso, se Deus quiser, a gente vai destrinchar um pouquinho mais quando a gente falar na próxima khutbah, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e que as bênçãos e a paz de Deus estejam com o profeta Muhammad, com seus familiares e com todos os seus companheiros. Amém. Examinaremos agora a validade da Declaração Balfour. Será que ela tem validade legal ou não? Isso também é extremamente importante para que a gente conheça, porque muitas vezes as pessoas falam e as pessoas desconhecem exatamente se isso tem validade ou não. Ela é juridicamente nula, portanto inválida. Isso de acordo com o direito internacional. Em primeiro lugar, por quê? Porque o governo britânico, como autor da declaração, ele não tinha nenhuma soberania sobre a Palestina. Então, na verdade, ele ofereceu uma coisa da qual ele não tinha soberania, nem domínio, nem direito. Então, era apenas uma carta de intenções de abraçar ou favorecer uma causa, mas da qual ele não tinha nenhuma soberania sobre aquele local. Até porque que quando essa carta ela foi escrita, a Palestina ainda estava sob domínio turco-otomano. Então, na verdade, ele não tinha nenhum direito, nenhuma soberania sobre a Palestina ao prometer isso. Então, de acordo com o direito internacional, isto é nulo ou inválido. Em relação a isso, um antigo presidente da Corte Internacional de Justiça, Julius Baer-Zvant, já havia declarado o seguinte: nenhum Estado tem o direito de estender a sua vontade, sua própria competência às expensas de outros Estados e outros povos. O direito internacional não reconhece que o Estado britânico tenha competência ou
não, sobre seus próprios territórios, sobre seus próprios súditos e nacionais. Então isso também já havia sido comentado e falado por juristas internacionais, que isso era basicamente um documento nulo e sem validade nenhuma. Em segundo lugar, essa referida declaração ela é inválida por quê? Porque ela violou as medidas dos direitos naturais legítimos da população palestina, ou seja, já existia uma população que vivia lá e ela passou por cima do direito dessas pessoas. Todos os palestinos, sendo eles árabes ou judeus que viviam lá, se opuseram a que ali fosse constituído um Estado sionista, porque na verdade passou a ter uma imigração muito forte de judeus europeus para a Palestina, que não eram originários daquela região. Então os próprios judeus que viviam em paz e harmonia com muçulmanos e cristãos debaixo do Império Turco-Otomano se recusaram que ali fosse estabelecido um Estado sionista, porque eles já estavam vendo que ali iria ter problemas futuros para todo mundo que ali habitava ou que ali vivia. Na verdade, houve mais tarde, a intenção de se validar esse documento justamente em relação a esse mandato, quando outras nações também assinaram, dando uma afirmação a esse mandato, ou seja, essa declaração Balfour, então eles apoiaram esse tipo de declaração. Mas a gente viu que como ela era nula, e a Grã-Bretanha não tinha nenhuma soberania sobre ela, os outros que também não tinham soberania nenhuma sobre ela, não adiantaria nada estarem assinando ou certificando esse tipo de declaração, porque ela continuaria nula. Inclusive isso traria a própria nulidade para o próprio mandato que foi ali estabelecido. Agora, em relação à quarta surata, e no versículo 138 e 139, diz Deus Altíssimo o seguinte: Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, bashir al-munafiqina bi anna lahum 'adhaban alim, alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya wa min dunil mu'minin yabta'una indahum al-'izzati fa inna al-'izzati lillahi jami'a. Ou seja, ao avisar aos hipócritas que terão um doloroso castigo, são os que tomam por aliados os encobridores da fé. Em vez dos crentes, buscarão junto deles poder, então por certo todo o poder é de Allah. Então fica claro para a gente que quando as pessoas tentam vender a sua religião, colocar outros objetivos acima da religião, o que acaba acontecendo é uma perda para todos nós. Então, na verdade, que isso fique como um alerta, para que a gente possa realmente estar sempre buscando os ensinamentos de Allah Subhanahu wa Ta'ala, de Deus, para que a gente possa estar caminhando na senda reta, no caminho certo, e que a gente possa realmente ter o sucesso. Porque quando a gente dá total confiança às pessoas, que por vezes aparentam ser nossos opositores, e renegam a nossa fé, por vezes essas coisas acontecem. Então, na verdade, nós temos que estar sempre unidos e procurando caminhar juntos para que possamos ter um sucesso. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأنت يا أخي أقم الصلاة. الله أكبر.